E hoje é o dia! Chegou a hora de Cachoeira do Sul mostrar a sua força e lotar a Câmara de Vereadores no Start, por uma unidade do Instituto Federal Farroupilha aqui na cidade. Esse encontro da reitoria, autoridades municipais e estaduais vai servir como um termômetro para que o governo entenda o nível de interesse dos cachoeirenses em sediar um campus do IFAR. A Thelma Tomás fala com a gente ao vivo sobre esse encontro, que acontece hoje à noite. A Thelma já está ali em frente à Câmara dos Vereadores. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa acompanhando o NT Sul. Exatamente, é hoje. Não tem compromisso mais importante para essa noite do que este, vir para cá, para a Câmara de Vereadores e lotar o plenário Edgar Miller para mostrar esse interesse do município de Cachoeira do Sul em sediar um campus do IFAR. Do meu lado está a Larissa Escota, ela que é servidora do Instituto Federal Farroupilha e acompanhou a instalação de um dos campos do Instituto aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ninguém melhor para nos trazer detalhes sobre como esse processo se dá e também dar dicas para os cachoeirenses que também estão interessados em saber como a gente pode se habilitar e que movimento é esse que pode fortalecer a vinda do IFAR para cá. Muito obrigada por ter aceito o convite, Larissa, bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é de convidar a comunidade, dizer da importância, né, dos cachoeirenses participarem dessa audiência pública, essa audiência que vai contar com a presença da reitora do Instituto, né, a professora Nídia Heringer, que vai contar, né, deve contar com a presença maciça, né, de estudantes, de toda a comunidade, para que a gente mostre a força de Cachoeira, a gente mostre o nosso interesse em receber essa instituição. Larissa, tem questões aí que a gente já sabe que vão ficar mais para essa comissão, esse comitê que vai ser formado hoje, esse comitê técnico, mas a questão da participação popular é hoje demonstrar esse interesse e entender como esse processo vai se dar aqui em Cachoeira do Sul. A gente já foi vitorioso em mobilizações semelhantes, quando trouxemos a UERGS, quando trouxemos a UBRA, quando trouxemos mais recentemente a Universidade Federal de Santa Maria. Agora a nossa luta é pelo IFAR. Essa reunião hoje mostra, então, esse interesse para a reitoria e também para as autoridades políticas que farão essa mediação, esse lobby junto ao governo federal. Mas, tecnicamente, o que depois acontece a partir da formação desse comitê? Bem, esse primeiro momento é o espaço em que a instituição, né, o Instituto Federal Farroupilha, demonstra, né, em que áreas atua, quais são os eixos tecnológicos que podem ser oferecidos em todo o IFAR, não só aqui em Cachoeira. É o momento em que há uma explanação sobre o que é o IFAR para que a comunidade conheça, porque muitas vezes fala em Instituto Federal e a comunidade não sabe do que está se tratando. Então vai informar o tipo de curso, os níveis em que atua. E a partir dessa primeira demonstração é que a comunidade pode então dizer se deseja receber a instituição. E eu penso que esse é o momento de Cachoeira receber uma instituição deste tamanho, desse porte, porque certamente vai agregar ainda mais para o desenvolvimento não só de Cachoeira, mas de toda a região central. A gente conversava antes de iniciar essa intervenção ao vivo, né, Larissa? E tu falava sobre um ponto muito importante, que é a formação que inicia no ensino médio, técnico e pode seguir até o doutorado. Então é a retenção desses profissionais aqui que iniciam uma formação e seguem e podem aí contribuir para o desenvolvimento da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre esses benefícios aí da formação, inclusive para o desenvolvimento econômico da cidade de Cachoeira do Sul, que é o interesse que todos nós temos, né? Perfeito. Só gostaria de fazer uma retificação, nós não oferecemos doutorado, nós oferecemos até o nível de especialização até o momento. Mas os institutos, eles nascem com a proposta de verticalização da educação. O que significa isso? Significa que nós oferecemos cursos que vão desde o nível médio até a pós-graduação. Então, nível médio, subsequente, que são aqueles cursos para quem já terminou o ensino médio e quer uma formação profissional, cursos de graduação, licenciaturas, bacharelados, cursos de tecnologia e pós-especializações. Então a ideia é que o Instituto, vindo para Cachoeira, ele consiga fazer com que os nossos jovens permaneçam aqui, oportunizando, né, uma profissionalização para que eles possam não precisar ir trabalhar longe, mas garantir o desenvolvimento daqui, da região.
E por isso é tão importante que as escolhas que vão ser feitas dos cursos que vão ser possivelmente abertos, dialoguem com os arranjos produtivos locais, com as necessidades, com as demandas de Cachoeira e região. Com isso, certamente nós vamos ter profissionais capacitados para fazer de Cachoeira um polo de oportunidades. Isso quer dizer que a gente vai ter que pensar o Instituto Federal Farroupilha dentro dos cursos que nós já temos na UERGS, na UFSM, na UBRA, mais ou menos nesse sentido na UAB também, cursos que se correlacionem, que se complementem, é isso? Eu acho que é necessário diálogo com aquilo que a cidade tem de demanda, com aquilo que nós já sabemos que dá certo, e também nós temos que olhar o que Cachoeira precisa nesse momento, né? Quais são as áreas mais precárias em termos de ensino. Então é por aí. Eu acho que é um diálogo que vai ser feito depois, né? Como bem comentaste antes, quando for formada a comissão, mas eu acho que a cidade já pode ir pensando sim o que ela deseja do Instituto Federal Farroupilha. Uma outra informação que eu acho que é bastante importante a gente trazer aqui, né, Larissa, e que a gente já trouxe aqui para todos os telespectadores que estão acompanhando essas informações que a gente vem trazendo sobre essa mobilização toda em função do IFAR. E, aliás, eu já vou falando aqui, Nunes, começou a chover, a gente vai puxar a Larissa, a nossa convidada, um pouquinho mais para cá para proteger da chuva, porque a chuva começou a apertar. É a questão das contrapartidas, né, que os municípios estão oferecendo. A gente tem a nosso favor, né, Larissa, o fato de que não há nenhum campus do Instituto Federal Farroupilha na região central. Então a gente já larga na frente porque existe o interesse do governo federal em garantir campus em vários locais do país. A gente já larga na frente nesse aspecto, mas é preciso garantir uma contrapartida robusta, né? Sim, nós temos campi hoje dentro dessa região aqui em Júlio de Castilhos e São Vicente do Sul, mas mais perto de Cachoeira, né? Saindo da região de Santa Maria nós não temos. Então o fato de Cachoeira se colocar como uma unidade significa trazer o Instituto também mais perto dessas regiões aqui, né? De todos esses municípios que fazem parte da nossa região e que precisam de um ensino público de qualidade. Com relação... Desculpa, qual é a pergunta? As contrapartidas. Esse ponto é fundamental, porque os institutos, né, ao serem abertos, eles precisam de uma infraestrutura para iniciar suas atividades. Não é possível a construção imediata de instalações, de forma que os municípios eles têm se empenhado muito em conseguir algumas instalações provisórias, ao menos, para dar conta do início das atividades, né? Eu sei que tem alguns municípios que estão já em tratativas bastante adiantadas, né? São Luís Gonzaga, pelo que eu sei, já tem uma área construída, né, a ser ofertada ao IFAR, uma área que já foi demonstrada como viável, né, e isso facilita muito, né, a instalação, porque é uma questão de receber os servidores e iniciar as atividades. Então, certamente, a contrapartida do município ela é fundamental e, assim, tem que demonstrar interesse e, nesse sentido, a mobilização de todas as forças políticas é muito importante, né? Essa não é uma luta de A ou B, é uma luta da comunidade cachoeirense, é uma luta que precisa ser a de todos nós, todas as forças, todas as potências que podem ajudar a Cachoeira a receber a instituição, eu acho que precisam trabalhar, porque o Instituto Federal Farroupilha tem uma das melhores notas, né, dentro de todos os institutos federais do Brasil, isso é preciso que se diga, né? Então, os nossos cursos são cursos de excelência, muitos dos nossos cursos recebem a nota 5, sendo que o máximo é 5. Então, Cachoeira merece uma instituição como essa, né? E o Instituto Federal Farroupilha tem todas as ferramentas para desenvolver ainda mais a Cachoeira e região. Outro ponto que a gente pode resgatar aqui, né, Larissa, na nossa conversa antes de entrar ao vivo, é o fato de que Cachoeira tem uma oportunidade de fazer o mesmo que fez com a Universidade Federal de Santa Maria, resgatar essa perda histórica, né? Nós não tínhamos a universidade na época em que foi possível para que Cachoeira tivesse a Universidade Federal de Santa Maria, nós não tínhamos condições e a luta parou.
Tempos depois, nós conseguimos, então, trazer a Universidade Federal de Santa Maria para Cachoeira do Sul e agora acontece a mesma coisa com o Instituto Federal Farroupilha. No ano de 2012, foi ofertado um campus para Cachoeira e não foi possível porque estávamos batalhando para recuperar a perda da UFSM. Agora chegou a nossa hora, né, Larissa? Sem dúvida, Cachoeira é uma cidade muito forte, né? Uma cidade que tem uma potência muito grande, uma história muito bonita e certamente, né, com a chegada da UERGS, com a chegada da UFSM e agora com a chegada do Instituto Federal Farroupilha, nós nos tornaremos ainda maiores, né? Isso significa não só o desenvolvimento da região, mas principalmente, né, a transformação na vida das pessoas, a transformação na possibilidade de gerar uma formação que possibilite, né, as pessoas adentrarem no mundo do trabalho com qualidade e fazer desenvolver Cachoeira, que é o que a gente mais precisa. Agradeço a Larissa, que gentilmente nos atendeu aqui, encarou a chuva junto com a gente no ao vivo, né? Nunes, então é isso, todos os caminhos hoje nos levam aqui à Câmara de Vereadores, que a chuva não seja um empecilho e essa mobilização comunitária se confirme tal qual nós fizemos nas outras mobilizações pela UBRA, pela UERGS, pela Universidade Federal de Santa Maria e que venha então o Instituto Federal Farroupilha, porque nós merecemos, Cachoeira merece e a região também. Muito obrigado, Thelma. Thelma falando ao vivo com a gente, ali da região próxima, não é, da Câmara de Vereadores, onde acontece, portanto, essa audiência pública hoje à noite, convite feito para toda a comunidade de Cachoeira do Sul.